Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom e passe para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 41, versículo 28 em diante. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel-selo e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José, ele foi muito ingênuo e com o coração puro. Ele tinha tido um sonho que os irmãos se curvavam para ele, que toda a família dele se curvava para ele, e ele falou para os irmãos. E os irmãos, com inveja de José, a maioria das pessoas já conhece essa história, e os irmãos de José, com raiva, com inveja de José, falaram que jamais iriam se curvar a ele. E o pai de José, ele gostava muito de José, ele não
Ele não escondia que José era o preferido no seu coração. Então José, ele foi invejado pelos irmãos e ele, pelo sonho que ele teve, os irmãos decidiram matar José. E depois, ao invés de matar José, jogaram José no poço, em um poço fundo, e depois pegaram José e venderam José. E José foi vendido como escravo pelos irmãos e foi trabalhar na casa de um homem que era chefe dos policiais, Então, ele era chefe e José ficou cuidando da casa dele. Ele era um centurião, ele cuidava dos oficiais. Então, José cuidando da casa daquele homem, José foi injustiçado pela mulher do chefe dele e ele acabou sendo preso, porque José fugiu de uma tentação. A mulher queria ficar com José, se apaixonou por José e José foi parar numa prisão. E lá ele ficou e ele cuidou de tudo na prisão. E 2 homens foram presos, um copeiro e um padeiro, e ele falou dos sonhos, ele revelou os sonhos que eles tiveram, e tudo aconteceu da maneira que José falou. Então, quando eles saíram da prisão, aconteceu tudo como José tinha falado. Só que José tinha pedido a um deles que falasse que o copeiro falasse para o faraó que ele era inocente, e ele pediu, mas o copeiro esqueceu dele. E quando foi 2 anos depois, o faraó teve um sonho e José revelou o sonho e foi chamado pelo faraó. E foi quando José revelou o sonho do faraó e o faraó, conversando com ele, ele viu que José era um enviado de Deus, que José era sábio porque Deus era com ele. E José foi quem salvou a família dele da fome, salvou o Egito da fome, e muitas nações iam comprar as coisas no Egito, porque José, ele foi aquele que salvou milhões de pessoas, milhares de pessoas da fome. Quando uma pessoa ela tem um sonho dentro dela, às vezes as outras começam a rir. Começam a rir daquele sonho, mas foi Deus que colocou dentro do coração delas. José teve um sonho que todos se curvavam a ele. E os irmãos, eles riram dele, e quando foi depois se depararam com José, governador do Egito. Tem pessoas, tem pais que não acreditam nos sonhos dos seus filhos, na vontade dos seus filhos. Tem pessoas que não acreditam nos sonhos do seu cônjuge e não alimentam aquele sonho, pelo contrário, ficam rindo, ficam criticando, falando, você acha que você vai conseguir? E ficam desanimando. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra, cada vez que vemos essa passagem de José, ela nos dá bom ânimo para entendermos que Deus tem propósito na vida de seus filhos, e Ele usa pessoas de bom coração, porque José não se vingou da família dele quando ele pôde. Ele poderia dizer, quando os irmãos de José chegaram perto de José, e não reconheceram, porque ele estava muito diferente, ele era um governador, e eles com medo, e eles foram pedir ajuda e foram comprar comida, porque eles estavam sem comida e eles precisavam daquele homem.
daquele governador para liberar comida para eles. E José, quando viu os irmãos, José perdoou. Imagine o medo daqueles homens quando chegaram e viram que o irmão deles, aquele irmão que eles venderam, que eles jogaram no poço e depois venderam ele como escravo. Imagine o medo deles. Ele agora como um homem poderoso, um homem que estava no poder, que poderia se vingar deles, do que eles fizeram. José perdoou todos eles e ainda entendeu o propósito de Deus, que ele foi vendido como escravo pelos irmãos, porque se ele tivesse ficado lá na terra junto com os irmãos, o propósito de Deus não teria acontecido na vida dele. Quantas pessoas passam por humilhação, por necessidade, por desprezo, angústias, tantas coisas terríveis. Imagine o quanto José sofreu, e José chegou ao ponto de governar praticamente não só o Egito, mas as outras nações, porque dependiam dele, iam comprar comida com ele. Então José, ele perdoou, ele tinha aquele bom coração e perdoou. Às vezes em uma família, uma pessoa se destaca e Deus ergue aquela pessoa e levanta aquela pessoa pelo coração dela. Quantos meninos que saem de lugares que as pessoas falam, como uma pessoa que estudou em uma escola pública, uma escola sem nome, assim, uma escola pública, uma escola que ninguém dá nada por ela, um lugarejo, um lugar tão afastado, e aquela criança, ela começa a estudar, os pais às vezes não são alfabetizados, e elas saem daquele lugar e elas se destacam nas escolas, elas estudam por conta, elas amam ler, amam conhecimento. Deus plantou a semente dentro deles e eles viajam o mundo inteiro. Quem nunca viu histórias de meninos e meninas que vencem todos os obstáculos e elas saem daquela situação de falta de tudo, falta de dinheiro, falta de alimento, falta de... Às vezes a família incentiva, mas não é tanto, porque eles mesmos, eles apoiam, mas eles não têm como ensinar, porque eles não têm o conhecimento, eles não estudaram. Mas Deus é tão maravilhoso que coloca essas pessoas que são chamadas por Deus em lugares altos, lugares muito altos. E quando elas estão lá, elas tiram o pai daquela situação, a mãe, os irmãos, eles compram casa para a família, eles mudam toda a situação de uma família. E todos que veem aquele exemplo, aí querem estudar, querem também crescer na vida, porque a maioria das pessoas colocam na cabeça que o dinheiro, quem é rico é mau, quem é rico não tem a bênção de Deus, porque geralmente os ricos não estão nem aí para os pobres e os ricos levam uma vida de perversidade, de maldade. Isso é puro engano na vida das pessoas. Você deve incentivar seus filhos a estudarem e a querer os melhores lugares nesta terra. Porque quando você incentiva um filho seu, ou quando você é incentivado por alguém que te apoia e você luta pelo lugar melhor, para ter um lugar de destaque, você pode mudar não só sua situação e a da sua família, mas também você pode ajudar outras pessoas. Então Deus usa pessoas de bons corações e colocam em lugares altos
para que eles possam ajudar. Às vezes é um grande empresário e ele ajuda muitas pessoas, ajuda muitas famílias com o emprego, dando um trabalho. Outros fazem projetos sociais, outros quando crescem na vida, eles não esquecem de onde eles saíram, de onde Deus os tirou, e eles vão e abençoam aquele lugar com projetos sociais para crianças. Eles fazem melhorias em escolas, eles fazem projetos de esporte, para mudar a vida de pessoas. E eles dão emprego para muitas pessoas. Tem pessoas também que estão na política, que Deus os colocou. Aí as pessoas falam, lá só tem corrupto, só tem pessoas más. Tem pessoas que você não sabe nem imagina, se você não acompanha a política, se não vê o histórico de cada um, você vai ser sempre enganado pelas pessoas que falam só mal da política. E não só existe pessoas más lá dentro, tem pessoas lutando pelos direitos de crianças, lutando pelas leis, para melhorar as leis, para melhorar a segurança do nosso país. Tem pessoas lá lutando, e é o maior erro uma pessoa não querer saber como anda a política, porque aqueles que se afastam e que deixam que os outros decidam, e que não se incomodam, e que não oram pelos governantes, a pessoa está largando tudo. É como se você estivesse largando sua própria casa nas mãos dos outros, porque o futuro do nosso país ele tem que ser do nosso interesse, cada um fazendo a sua parte. Mesmo quem não gosta do governante, do presidente que está lá, dos governantes que lá estão, mas nós devemos orar e pedir a Deus que tenha misericórdia, que toque no coração de quem está lá no poder, para que olhe para as pessoas, para que olhe pelo nosso país. Porque José, ele foi o governador do Egito e ele se preocupou com todos. Ele ajudou. Quando ele fez aquela revelação para o faraó, ele teve o cuidado de colocar em prática tudo aquilo que Deus revelou para ele. Então, quando Deus nos revela coisas, quando você tem um sentimento, um sonho, um projeto na gaveta, peça ajuda a Deus para que tire da gaveta, para que não fique lá guardado. Porque um sonho que não se põe em prática é só um sonho. Se José tivesse revelado o sonho para o faraó e ele tivesse se achado menos, ele tivesse pensado, não, mas eu não vou conseguir, faraó. O senhor está me falando que eu sou sábio, mas eu só lhe falei do sonho. Eu não vou conseguir realizar tudo o que eu lhe falei. Se ele não acreditasse que Deus era com ele e que Deus capacitava ele, ele não ia aceitar. Ele ia ficar com medo. E se eu não conseguir? O que o faraó vai fazer comigo? O que pode acontecer? Não, ele pensou, ele revelou tudo que Deus falou do sonho para ele, a revelação que ele teve de falar tudo muito certo para o faraó, e toda a sabedoria que Deus deu para ele, ele não recuou. Ele falou, eu vou ter coragem e eu vou lutar e eu vou conseguir, com certeza, porque medo todo mundo tem. Quem não tem medo de dar errado, de tentar algo e dar errado? Com certeza ele teve medo, mas ele enfrentou os medos dele, ele enfrentou tudo e ele foi corajoso e ele abraçou tudo aquilo que Deus entregou nas mãos dele. Abrace tudo que Deus entregar em suas mãos, não desista dos seus sonhos. Isso não é uma palavra motivacional, isso é uma palavra de revelação
de Deus para as nossas vidas, para que você não fique com medo e que quando você falar de algo que Deus colocou dentro de você, não e as pessoas que você da sua família começarem a rir de você ou dizer isso não vai acontecer. Claro que não vai, você não vai conseguir. Ai, não faça, porque isso não vai dar certo. Não pare, não pare, continua, confia no que Deus está te entregando. Eu não sei o que Deus te entregou, eu não sei qual o desejo do seu coração, não sei aonde você quer chegar, porque Deus tocou no seu coração, porque você tem uma vontade de fazer algo e de chegar a um lugar mais alto, e não deixe que o medo atrapalhe ou que as pessoas fiquem falando e você acaba falando, é mesmo, eu não vou conseguir. Do jeito que está o país, do jeito que estão os governantes, do jeito que está o mundo, com guerras, com tantas coisas acontecendo. Olha, quando José abraçou aquele propósito, aquela missão que Deus entregou, ele tinha que plantar e depois ele tinha que recolher toda aquela quantia que Deus tocou no coração dele para armazenar. E olha, em várias cidades, não era em uma cidade só. Olha só a grande obra que Deus entregou na vida de José. Mas quando Deus entrega, Ele capacita. Não é para você ficar com medo. Não é para você... E outra coisa, guarda segredo de tuas coisas. Guarda. José falou e se cumpriu o propósito na vida dele. Porque Deus usou aqueles irmãos dele para empurrar José para o propósito dele. Mas tem pessoas que não chegam a concluir porque elas começam a falar para todos, e tem pessoas que não querem o bem dos outros e elas começam a falar coisas que não vai dar certo e que elas não querem que aquilo dê certo porque elas não querem ver o outro bem. Então cuidado com a inveja, cuidado para quem você fala as suas coisas, porque quando Deus toca no coração, Ele entrega algo. Temos que tratar com muito zelo, temos que ser seletivos, temos que ter muito cuidado e ter muita sabedoria, pedir sabedoria a Deus e ser criterioso. José, foram duas coisas que o faraó falou para ele: você é sábio e criterioso. Aliás, três. A primeira foi: Deus é com você. Ele sabia que Deus era com José, porque só Deus para revelar aquele sonho do faraó para José. Nenhum outro homem conseguiu revelar os sonhos do faraó. Então ele viu essas duas coisas, essas três coisas. Primeiro, que Deus era com José. Depois, que José era um homem sábio e criterioso e que ele não ia encontrar outro igual. Vai ser assim na tua vida. Vai ter momento que você é quem vai resolver, você é quem vai decidir, você é quem vai ser o capacitado, a capacitada por Deus para esta função que Deus está te entregando. Este propósito de Deus, este milagre de Deus. Não esquece dessa palavra e não fala para os teus filhos que quem tem dinheiro é ruim, que não deve lutar para ganhar o seu dinheiro. O dinheiro, ele é bom ou ruim, depende das mãos de quem pega o dinheiro. Porque não devemos fazer do dinheiro um Deus. Deus é um só e nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o mais Ele nos suprirá. Agora, que nós precisamos do dinheiro, precisamos trabalhar e com dinheiro,
um dinheiro digno, um dinheiro abençoado por Deus, fazendo as coisas certas, devolvendo o que é de Deus, que é o dízimo. O dízimo não é um favor para uma igreja, para uma pessoa. O dízimo você está ajudando não, você está devolvendo o que é de Deus, porque está na palavra de Deus. Eu não peço dinheiro, nem quero, nunca pedi dinheiro. Deus supre todas as minhas necessidades. Eu estou falando da palavra de Deus e nas igrejas. Mas você fazendo a coisa certa, você tem que ensinar para os seus filhos a trabalhar, ser honesto, trabalhar, pedir a Deus sabedoria, discernimento e critérios, ser criterioso. Criterioso é uma pessoa que é cuidadosa, tem critérios com as suas amizades, muito cuidado com as amizades, não falar das suas coisas para os outros. Tem que ensinar tudo isso para o seu filho, para os seus filhos, porque eles precisam entender que eles estando em lugares altos, eles ganhando muito dinheiro, estudando, trabalhando, buscando a Deus em primeiro lugar, Deus abençoa os estudos, o trabalho, e Deus vai colocar eles em lugares altos, para que eles possam ajudar outras pessoas. Como que você pode ajudar alguém? Às vezes você vê alguém precisando de uma ajuda financeira, precisando de algo, e você fala, e quem me dera ter dinheiro para poder ajudar. Passe isso para a sua família. Preste atenção nessa palavra. Nunca esqueça disso. Se um filho seu, ou se você pode entrar na política e pode ser uma pessoa pública que seja abençoada por Deus, que vá para ajudar o povo, pensando no povo de Deus. Pense no povo de Deus, haja com sabedoria e temor ao Senhor. Quem tem o temor de Deus, ele pode ser o homem mais rico da terra. Ele não vai ter amor, apego àquele dinheiro. Ele vai fazer a obra para o Senhor. Ele vai cuidar bem da vida dele, da família dele, e ele vai ajudar pessoas. Porque é isso que Deus quer para a vida da gente. Que ajudemos uns aos outros, que sejamos generosos com aqueles que precisam de nós, e quando estiver lá em cima, não se vingar, não aproveitar do que tem para pisar no outro. Olha o exemplo de José, com os próprios irmãos. Se fosse outro, ele poderia ter ficado endurecido o coração e ter deixado os irmãos dele passar fome e judiar dos irmãos, e não foi isso que ele fez. Então, cuide bem da terra que Deus mais quer dos filhos dele, que é o nosso coração, que é a terra que só Deus conhece, é o coração dos homens, só Deus conhece. Cuide bem do seu coração, seja uma pessoa boa, generosa, tenha compaixão do seu próximo e ensine as coisas boas a quem está ao teu redor. E é desses que Deus anda à procura para abençoar e colocar em lugares altos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos pelo teu amor e poder em nossas vidas. Capacita, Senhor, a cada um dos teus filhos e não deixe o inimigo enganar o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faz como o Senhor revelou para José o sonho de Faraó. Revela a cada um dos teus filhos esta noite, Pai, qual o propósito, o que o Senhor quer para a vida dos teus filhos, seja dos pequeninos, seja dos adultos, os jovens. Pai, em nome de Jesus, não deixe o inimigo roubar os sonhos dos teus filhos, Pai. Revela na mente, na alma, no coração, revela no caminho e cuida do caminho do teu povo, Pai. O Senhor protegeu a vida de José, protegeu aquele sonho que o Senhor
mostrou para José até ele cumprir o propósito dele. Protege, Senhor, os nossos sonhos, o que o Senhor entregou em nossas mãos. Não olhe os nossos pecados. Se nos afastamos de Ti, nós te pedimos perdão, Pai. Mas cuida dos nossos sonhos, cuida dos sonhos do Teu povo, assim como o Senhor cuidou de José. Nos preserva a vida, preserva tudo aquilo e coloca Teus filhos, Pai. Todos aqueles que estão inscritos neste canal, revela os sonhos deles, Pai, para eles. Revela os Teus sonhos, revela tudo que o Senhor tem para dar para os Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, dá sabedoria para eles pôr em prática, Pai. Porque se guardarmos os sonhos na gaveta, nada vai se realizar. Não deixe o inimigo atrapalhar a Tua obra, Pai. Nada nem ninguém pode atrapalhar a Tua obra e a Tua vontade. O Senhor é o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Confiamos em Ti, Pai. Abre os nossos caminhos. Faz cair toda cilada do inimigo. Faz cair por terra, Pai, toda maldade humana e espiritual. E dá provisão para o Teu povo. Ensina Teu povo a prosperar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoado seja a Tua casa, os Teus celeiros, que a provisão do Senhor seja hoje e sempre na Tua vida e da Tua família. Assim como José encheu aqueles celeiros de provisão, que a Tua casa seja abençoada e seja cheia da provisão do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço, Senhor, pela Tua provisão em nossos lares, em nossas famílias. Faz a nossa descendência, Pai, ser abençoada. Abençoa o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e te entrego, Pai, em Tuas mãos os nossos sonhos e projetos que o Senhor nos deu e que o Senhor proteja para que todos os sonhos sejam realizados. Em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, Deus, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.